Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aí para mais um vídeo, após muito tempo sem gravar. Estamos aí para mostrar para vocês os ventiladores da aspersão que a gente investiu aqui no tratador. Sala de alimentação para muitas pessoas. E filmar, mostrar para vocês como ficou, como foi esse vestimento, como foi colocado, quantos foi, a parte da aspersão junto. A gente acabou colocando no tratador aqui, né, junto às vaquinhas. Eu ia tocar elas, mas elas resolveram sozinha. Acabei de tratar. Agora eu trato do meio-dia. Que eu acabei botando, sim, bastante por esse motivo. Para acabar não botando no pasto. Por um lado, posso dizer para vocês que dá mais leite sim. Mas por outro lado sai mais cara a silagem. Vai muita silagem. Só que ao mesmo tempo ela sofre menos. Ela se sente melhor as vacas, entende? Só acaba gastando mais, então... Tem o custo-benefício, por um lado tu ganha, por outro perde também. Mas seria interessante até, vamos supor que fazer um pouco de pasto para botar de noite e tratar 3 vezes por dia, só que dá menos silagem de meio-dia. Ou no caso, menos silagem de manhã e de tardinha e de meio-dia. Dá pouca silagem para soltar um pouco de pasto de meio-dia, porque de meio-dia é uma hora que ela sente muito calor. Entre o meio-dia, 11h30 até as 2h30, 3 horas é muito quente. E aqui elas conseguem se refrescar bastante, isso é muito bom. Eu não vou entrar ali onde já tem as vacas, vamos ver se elas entram. Eu vou filmar aqui para vocês verem como ficou os ventiladores de aspersão. Aqui eles foram botar nos dois lados, né? Ficando assim. Esse é o bico que foi colocado. Eu vou botar depois aqui a medida, mais ou menos de distância, com um de cada, mas eles entrelaçam um entre o outro aqui. Ficou bem bom. Esse ventilador é da Climabrisa. Vocês conseguem ver aqui. O pessoal colocou para nós, colocou dessa marca. É 1,5 m de diâmetro assim, é um ventilador grande, muito forte. Vocês podem ver que a hélice dele é feita de uma maneira bem interessante para fazer mais vento. O único detalhe que para nós não ficou muito bom é que cai as luzes. Ele consome muita energia para nós. No caso, como tem o resfriador pesado e que a energia é bifásica, e ele é bifásico, acaba pesando bastante, né? Então acaba caindo a luz às vezes. Vê se só não vi ele entra e comer. Vem. Entrei para o outro lado. Vem. Já. Vai. Aí. Vai abrir o outro lado para elas entrar e eu vou ligar para vocês dar uma olhadinha neles. Nós tínhamos comprado também umas lona, que no caso seria fazer um túnel de vento, que colocaria aqui para cima e desse outro lado para cima também, da parte do muro. Só que ficou meio pra gente botar e nós acabamos não botando com medo de rasgar ela. Tinha que botar bem firme, porque se desse um vento de lado, acaba atrapalhando bastante. E uma coisa que eu ouvi, que quem pensa em botar e tal, é que atrapalha muito o vento de fora. Por exemplo, tá vindo vento pra cá, quando vê não tá pegando nada daqui das vacas, por conta que vem vento de lá ou de cá. A princípio vem mais vento de cá do que essa parte de cá pra cá. Então é bem interessante essa ideia de túnel de vento, porque a lona não é caro, o que é caro é o ventilador. A aspersão também não é muito caro. Barato não é, né? Mas em comparação ao ventilador, não dá pra se dizer que é caro. E como eu posso dizer pra vocês, aqui não é um lugar tão grande. O pessoal tinha dado aquela vez a opção pra botar só esse ventilador, mas ele não vai pegar lá no fundo. As últimas vacas, muitos ali ficariam sem vento. É, novilha? Vamos caminhar um pouco? Então, vale a pena botar 2. Vamos ver quantas vacas pega cada ventilador aqui, contar mais certo pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 vacas mais ou menos. 10, 11 vacas cada ventilador pega. Que foi colocado aqui. É uma quantia boa, mas se por exemplo tivesse túnel de vento, quem pensa em botar, só com as lonas aqui de cá e de lá, um lá forte, já ajudaria. Tu investe menos, né? Quem sabe o turno bota outro, mas assim fica bem forte o vento para todas as vacas. Vamos ligar eles para vocês dar uma olhadinha. Enquanto as outras vão se decidindo se querem entrar no outro lado ou não. A gente vai tirando elas. Tá meio atentado.
Aqui a água vem nessa caixa. Inclusive não tem muita água, botei agora ali ainda. Essa manga nós ligamos pra ir lá. Tinha que botar até um registro pra ir sozinha. Uma boia no caso. Aqui a gente botou essa lona para não estragar, mas seria os 4 ventiladores para ligar. E aqui a água. Daí se eu botar pra cá é o manual. E aqui pra cá é o automático. Todos eles, ó. Aí vai pro ventilador. Se eu botar no manual pode ir escolhendo eles. Botar no automático. Aqui, ó. Indo água. Vocês conseguem ver, mas vai entrelaçando eles. Os dois lados, tá vindo água de lá pra cá hoje. Vento. Vamos ver se saiu de lá. Vai pra lá. Vamos tocar pra fora ali. Vou filmar pra vocês. Seria regulado um minuto de água e 5 de vento. Mas eu não desligo o vento. O vento fica ligado direto depois da primeira vez. E daí depois só fica a água indo a cada 5 minutos, né? Vai água, vai lá. Vamos? Se vocês conseguem ver melhor entrelaçando. As duas vacas, dá bem aqui no meio. Os dois já, tudo aqui cai no meio. Daqui na outra parte. Vamos lá. Vai lá. Aqui não tô botando porque normalmente tem o pré-parto. Ó, pegou os 4. Tá um ventinho bom aqui. Só como eu falei, se tivesse a lona tudo pra cá e a lona tudo de lá, pegaria bem melhor. Mas aqui onde é que eu tô, pega bastante vento já. Pela distância não ser grande deles. Vamos fechar aqui. Ali tá o pré-parto. Depois nós vamos botar aí, depois mais. Tem, na verdade, 3 vacas pré-parto, uma seca que tava com o pé meio machucado. E daí eu deixei ali. E 4 novilhas. Que ainda não iniciaram o pré-parto, mas estão pra se acalmar ali um pouco. Senão fica meio ruim de lidar. Vocês podem ver. Vai girando bastante. E cada um deles, o motor é 2 CV. Então daria 8 no total. Estamos abrindo aqui para elas entrando um pouco. Eu não abro tudo porque senão não entram lá no fundo depois. Já vou dar uma veia para elas. Já entram melhor comer. Vem, vem. Vou dar uma ajeitadinha aqui pra elas entrar e já volto filmado aí. Aí, bacana. Uma funçãozinha sempre tem, botando uma por vez. Já fica mais cheio, pra ficar uma do ladinho da outra. É a melhor ideia ainda, ó. Vai indo uma, vou abrindo. Elas vão entrando, vai ficar bem certinho, não precisa tratar mais lugar, né? Embora eu tô achando que hoje eu já tenho uns lugarzinhos a mais, porque não vai entrar as pré-parto como eu normalmente tava botando, mas onde a gente botou as novilhas pra cima, aí fica menos lugar. Vem, aqui ó. Entra aí. Vem. Vamos ver se tem mais. Eu acho que não tem mais vaca não. Não. Veio todas comer. Foi um lugarzinho vago a princípio. Ó, ligou de novo. Fica ligado. Enquanto o ventilador fica ligado e a água se liga junto. Dessa maneira que eu achei, porque cada vez que desliga o ventilador a gente perde 20% de eficiência, né? Da água. Então assim fica tudo ligado, fica melhor. Só que o vento atrapalha um pouco, né? Os dois se ajudam e se atrapalham ao mesmo tempo. Mas ainda molha bem as vacas. Essa primeira aqui não. A primeira acaba molhando um pouco menos, mas as outras ainda molha bem. Vamos filmar aqui de cá pra vocês verem. Ó. Elas. A água pega e vai jogando. Molha bem as vacas. E daí o vento fica ligado ao mesmo tempo. Fora que quando vai desligando, muitas vezes o motor vai estragando. Esse motor de arranque dele. Tinha visto falar. Então é interessante sim para até aumentar a vida útil do motor lá. Dá um minutinho, se desliga e fica o vento. Eu tô deixando elas mais ou menos 1h30 até 2 horas, variando do dia. Quando é muito quente, 2 horas. Se não tá quente, praticamente 1 hora, mas que sim teria que ligar, está mais ou menos 1h30. Varia também conforme o tempo, conforme a hora que eu coloquei elas.
porque eu não gosto de deixar muito tempo, vamos supor, próximo da ordenha, que depois elas acabam ficando um pouco mais enjoadas para vir entrar comer. Então, agora é mais ou menos 12h30, acredito eu, não dá para nós olhar aqui. Esse é 12h30, vai ficar 1h. Ali pelas 2h a gente vai soltar elas. Eu tô dando aveia de meio-dia e silagem. Assim nós damos uma refrescada, hoje é um dia que tá até quente. Não tá tão quente, mas tá quente hoje. E assim a gente consegue segurar mais a média. Agora tá mais no final do calor. A gente já usou bastante dispersão. Esse ventilador faz um tempo que a gente colocou, mas agora que eu tô mostrando pra vocês. Deu muito resultado em comparação à quantidade que caiu o leite. Agora é porque a gente tá com a média mais fraca, abaixou bastante, mas também as vacas que estavam mais fortes de lactação do inverno passado, da época mais fria, elas começaram a decair bastante. Daí mesmo que os ventiladores ajudam a puxar mais leite, ajuda, mas não sobe tanto, então essa época fica mais fraco o leite. Mas nós já plantamos a pastagem de inverno, logo logo a gente solta. E agora os dias a princípio vai começar a esfriar. Nós estamos no início de abril agora, então vai começar a subir a média. Fora que vai entrar novilha e vaca nova em lactação, vai aumentar bastante. Uma parte que eu posso afirmar para vocês com toda certeza que ajudou bastante é que as moscas deram uma bela de uma segurada. Eu também me esforcei mais esse ano para jogar puron no lombo. A cada 2 semanas no máximo eu jogava, mas mesmo assim com o ventilador e água aqui ajudou muito. Diminuiu muito menos mosca. Talvez seja um ano também que teve menos, talvez sim, mas eu vi muito menos mosca esse ano. E também quando lavava elas assim, escuria, tirava sujeira do lombo, as moscas vinham menos, ficava menos. Bom, o horário que só vou dizer para vocês que eu via é a tardinha. E daí ali na sala de espera elas acabavam aparecendo, mas logo depois as vacas vinham para cá, jogava água, vento, as moscas saíam. Então acabava tendo menos. Daí a gente tem o costume de falar que tristeza, mas seria babesiose, mais ou menos, a doença que o pessoal chama. Essa foi a única vaca que teve babesiose ou famosa tristeza, como eu conheço. Deu 2 vezes aqui em casa no rebanho, só deu nessa vaca. Deu 2 vezes nela. É a vaca que a gente fez indução, ela tinha se machucado esses tempos, entrou no cio, outra montou, se descadeirou, a gente deu anti-inflamatório, secou de leite. Daí induzimos ela, daí tá aí. Agora tá prenha, esperar chegar no final da lactação e secar ela. Tá se perguntando agora, valeu o investimento ou não? Agora que eu cheguei aqui no final do verão. E outra coisa, mês passado eu paguei a última parcela que eu tinha nos ventiladores, consegui pagar. Eu posso dizer pra vocês que esse ano eu não obtive lucro com os ventiladores, porque eu tava tendo que pagar eles. Mas como ano que vem eles vão estar pagos, vai ter bastante lucro, eu acredito sim. Pela média, pelo que segurou, por tudo que agregou, e não só nas vacas, mas como eu boto os pré-partos se refrescar aqui também 2 vezes por dia, então a gente parar a pensar nesse sentido, como as pré-partos vão se refrescar, comer melhor, elas vão ter uma arrancada de leite melhor, vai dificultar um pouco mais também retenção de placenta, descalcificação, que sim, quando a vaca ela se sente bem no pré-parto, até quando tá seca, esse período depois que do pós-parto, ela vai produzir melhor, ela vai ter menos doença, porque não é só o pré-parto para ela dar retenção dessas coisas aradas, ela tem que se sentir bem nesse pré-parto antes. Nesse pré-parto ela vem se refrescar aqui junto. Então eu posso dizer para vocês que vale a pena sim. Tem um detalhe, a gente tem placa solar, não chegou, não tá chegando, eu posso dizer para vocês para pagar. A gente tá pagando mais ou menos uns R$1.000 a mais em dinheiro, porque as placas solar não estão chegando, porque gasta energia. Então é interessante ter as placas solar. Não tendo placa solar eu ainda acredito que vale a pena, mas tem que estar tudo pago o equipamento. Todas as coisas de investimento tem que estar pago para começar a gerar o lucro. Até aí tá negativo, tá empatando. É mais ou menos assim. Mas para mim acredito que valeu muito a pena o investimento. E eu pretendo melhorar ele mais no ano que vem. Fazendo o quê? Colocando a lona nos lados. E também a parte vai ficar a lona de lá. Aqui tem o cano pros aspersor. Eu pretendo botar do lado de lá também. O cara que botou pra mim os aspersores, ele deu a ideia de fazer o túnel de vento aquela vez. A gente não fez porque não botou a lona. Já seria túnel de vento se nós tivéssemos botado a lona. Mas depois que botar por fora a lona, daria botar a aspersão pro lado de lá. Que no caso molharia mais as vacas, que não tem problema, seria até melhor. E como os ventiladores ficaram próximos, teria mais eficiência e ficaria melhor. No caso eu precisaria de menos tempo para refrescar melhor as vacas
e elas produzem mais leite. Por exemplo, assim, eu preciso deixar mais tempo para elas atingir uma temperatura boa do que se tivesse mais aspersor o túnel de vento, no caso as lonas aqui, elas abaixariam a temperatura mais ligeira e sentiriam melhor antes, onde poderia ficar até menos tempo ligado. Poderia até desligar esses dois ventiladores, já que ele vento iria soprar para lá e eles ficariam uma temperatura mais baixa. Se, é claro, eu ainda tivesse que continuar pagando energia, né? Como agora eu tô pagando. Futuramente, eu também pretendo botar a nossa sala de espera. Eu já tenho vídeos dos aspersores de lá. Seria ali. Nós temos umas mangas lá. Lá também seria bem interessante nós colocar. Onde daí nós daria 5 banhos por dia com água e vento. Aqui nós já estamos fazendo 3 banhos. Seria de manhã, de meio-dia e a tardinha mais pra noite. Depois a gente acaba a ordenha. Daria para usar a mesma caixa de água, talvez a mesma bomba, só que no caso não daria para usar os dois ao mesmo tempo. E teria que fazer outra caixinha. Porém lá, pelo eu conversei com o veterinário, 2 ventiladores já chegava. Lá sim, seria interessante também botar um sombrite e também fazer o túnel de vento com as lonas nos dois lados. Principalmente do lado de lá, onde é que tem de lá. Botaria os ventiladores lá pro fundo, puxado para cá, né? Daí o vento sairia para cá, seria interessante, funcionaria bem. E iria menos vento para fora, aproveitando assim melhor. É uma ideia para o futuro. Porém, o problema que eu tenho agora é com energia. A luz cai de noite, a primeira ordenha, agora está na segunda. Mas, por exemplo, deu a primeira ordenha de noite, começou a gelar o leite, quando o resfriador liga, e aqui liga, cai a luz. Não está sustentando, temos que mudar futuramente para trifásica, para poder funcionar o resfriador aqui, e se quisesse ir lá também. Daí, por exemplo, tá ordenhando as vacas, tá gelando o leite, eu posso ligar aqui também ao mesmo tempo, senão tem que esperar desligar a ordenha para poder ligar aqui os ventiladores com aspersão, daí não tem como. Aí vamos pensar, se futuramente fosse colocado lá, eu poderia deixar ligado lá enquanto tá ordenhando a aspersão do ventilador lá, a ordenha, o resfriador e aqui também no lado de cima onde estão as vacas que começam a entrar antes, daí funcionaria tudo no máximo. É algo pro futuro, tem que ir aos pouquinhos, um passo de cada vez. Dá para nós chegar lá e conseguir melhorar mais ainda as coisas aos poucos. Vale a pena o ventilador. Coloquei, não estou arrependido. Agora tá pago. O detalhe daqui para frente é energia, que é um problema que ficou um pouco para nós por não se pagar tudo e também por cair por conta que a bifásica e não a trifásica não tem força suficiente, porque gasta energia isso aqui quando tá ligado. Principalmente se tem resfriador ao mesmo tempo, até a ordenha, quem vai colocar tudo uma vez para funcionar. Mas pessoal, hoje foi esse o vídeo, quis mostrar esse investimento que a gente fez na propriedade, faz um tempo já. Pra mim, valeu muito a pena, estou muito feliz, pretendo só ir melhorando, tem muita coisa para gravar para vocês. O meu áudio não está funcionando esse tempo de jeito nenhum, gravei uns 3 vídeos, tudo ficaram sem áudio, o celular não gravava. A GoPro eu deixava o dedo embaixo. Vou gravar uns mais pra vocês. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Um abraço pra todo mundo e até mais.